naquele lugar. E o anjo diz: levanta-te, se coloca de pé, homem, pega a tua capa, coloca sobre si e vamos. E o anjo vai à frente, Pedro seguindo atrás. Pedro não estava entendendo, e a Bíblia diz que eles vão andando e passa pelo primeiro portão e o segundo portão. A palavra diz que quando o anjo abriu a boca, as algemas de Pedro caíram por terra. O poder estava ali naquele lugar, porque quando há poder, Satanás não permanece. Aonde há poder, se você entrou triste aqui, você vai sair alegre, porque Deus está à frente de tudo. Pedro vai andando, e Pedro vai com a capa sobre a cabeça, e passa pelo primeiro portão, segundo portão, passa diante da rua, e o anjo ali vai embora. E quando Pedro, ele se dá por si, Pedro olha e diz: meu Deus enviou, meu Senhor enviou o anjo para me libertar das mãos de Herodes. Aleluia. E Pedro disse: eu vou visitar agora meus irmãos. E Pedro lembra de uma mulher chamada Maria. Uma mulher chamada Maria. Esta Maria não é a mãe de Jesus, não. Tem várias Marias. Esta Maria não é Maria Madalena, não. Esta Maria é mãe de João, chamado Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, que para testemunhar de Jesus Cristo. Pedro resolve ir lá, porque a igreja está reunida naquele lugar, está orando, está pedindo a Deus, porque eles não tinham esperança que Pedro voltasse vivo, porque já tinha passado pelo período de morte. Agora ele está orando ali naquele lugar, e Pedro agora bate naquela porta, e saiu uma mulher para abrir a porta. E quando ela abre a porta, ela quase não acredita. Ela não chega a pegar na mão de Pedro, não chega a abraçar Pedro. A emoção foi tão grande que ela voltou para trás para compartilhar com seus irmãos e dizer: Pedro está à porta, Pedro está livre, Pedro foi solto, vamos até a ele. E os irmãos não acreditam. E os irmãos dizem: não é possível, você está enganada, Pedro está preso, da onde ele está ninguém pode sair, onde ele está é impossível dele sair vivo. E aquela mulher insistiu: venha ver, veja que o nosso Pedro está à porta, venha ver. E quando ele se levanta, ele vai até a Pedro, e Pedro olha para ele e diz: eu estou aqui, mas silêncio, fique em silêncio, meus filhos, porque o nosso Deus, ele fez algo impossível na nossa vida e vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo. Esta mulher Maria, ela cedeu aquele lugar ali como ponto de congregação, para que os irmãos viessem congregar e falar do Deus Altíssimo ali naquele lugar. João, chamado por Marcos, ele viveu no meio dos apóstolos, ele aprendeu com os apóstolos, ele caminhou com os apóstolos. O rapaz cresceu, e agora chegou o momento dele ser convidado para ser auxiliar de Paulo e Barnabé, como uma obra missionária. Quando nós recebemos algo de Deus, ou seja, quando o pastor nos escolhe para ocupar uma obra diante da casa de Deus, não foi ele, foi Deus que colocou ele para chamar. Por isso, João Marcos, ele naquele momento se sentiu desse jeito: eu vou estar ao lado de dois grandes homens de Deus, dois grandes
homem que todos conhecem, aleluia. E a Bíblia diz que a primeira viagem de João Marcos, ele vai alegre, ele vai feliz, mas não era do jeito que ele pensava, aleluia. Começou a passar perseguição, começou a sofrer. Aí João Marcos olha e diz assim: não dá para mim, não dá para mim, eu não aguento isso. Talvez eu fui escolhido para essa obra errado, errar o alvo. Eu vou voltar para Jerusalém, eu vou voltar para a congregação da minha mamãe lá, vou ficar só intercedendo, só orando. E ele decidiu voltar. E com o tempo ele voltou, ajudou sua mamãe, ajudou os irmãos a orar. E a Bíblia diz ali que naquele tempo, quando eles já trabalharam na cidade, passaram nas províncias das cidades, evangelizando, dando alma para o reino. E agora Paulo recebe outra oportunidade, fazer a segunda missionária, fazer o segundo trabalho missionário da obra de Deus. E Barnabé, como primo de João, chamado Marcos, com o coração meio aberto, ele disse: Paulo, você lembra de Marcos? Marcos é meu primo, vamos levar ele conosco. Aí Paulo disse: não, Barnabé, nós não podemos levar João Marcos, porque ele não aguentou na primeira obra, ele esqueceu de nós, ele voltou para trás. Nós não podemos levar ele precisa amadurecer, Barnabé. E Barnabé não entendeu. Aí Barnabé começou a querer falar algo que trouxe contento aos dois, e chegou ao ponto dos dois separar. E quando ele separa, Barnabé, ele volta e convida João Marcos para fazer a obra missionária. Mas Deus estava à frente de tudo. Deus precisava amadurecer João Marcos, aleluia. Daquele jeito ele não podia ir, ele não estava preparado, ele não estava preparado para levar a açoitada, ele não estava preparado para apanhar em praça pública, não estava. E Paulo disse: não. Mas Barnabé levou ele consigo e eles decidiram separar. Paulo vai para lá, Barnabé para outro, João Marcos. E de repente a igreja reúne os presbíteros, os apóstolos, e decide ali enviar Silas para fazer companhia de Paulo. E aí ele vai a segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária, Paulo, ele começa a evangelizar, a ganhar alma. E chega o momento de Paulo chegar para Silas e dizer: Silas, eu estou com saudade daquela pessoa, daquela família que nós deixamos lá atrás. Estou com saudade dos irmãos. Silas, nós precisamos tirar um tempo para nós visitar aqueles irmãos que nós deixamos para trás. Nós precisamos zelar deles, aleluia. Eu não sei como é que eles estão. E Silas, ele estava pronto para fazer aquilo que o pastor Paulo, que o apóstolo Paulo estava pedindo para ele, aleluia. E Paulo ali, ele decide fazer esta viagem, passa em várias cidades. E Paulo em oração, buscando a Deus: Senhor, eu preciso fazer esta viagem. Mas o texto diz que o Espírito de Jesus não permitia. Tem hora que a gente é tão teimoso, presbítero Alain. Nós oramos e Deus fala com nós para nós não fazer, e nós continuamos fazendo. Nós oramos e Deus diz: filho, não vai, nós vai, porque nós é teimoso. Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Você está dizendo
dizendo: Senhor, me ajuda, faz isso. Mas quando Deus faz, você vira as costas para Ele. Mas Paulo e Silas estavam preparados para passar aquilo que foi designado para eles passar. Eles passaram em várias cidades. Deus viu, o Espírito de Jesus disse: não vai. E ele se preocupou. E quando foi a um certo tempo, Paulo, ele teve uma visão. E de repente tem um homem em pé. E está clamando, está dizendo: homem, como diz o homem de Deus, me ajuda, homem de Deus. Atravessa a Macedônia, homem de Deus, me ajuda. Tem alma clamando, pedindo ajuda. Deus nos levantou para atravessar a Macedônia e nós não vamos. E Deus está falando: vai pregar, vai ganhar alma, traz para a minha obra. Tem alma clamando, alma que saiu, alma que foi, alma que não veio ainda. E nós paramos, nós viramos as costas, nós juntamos as mãos dizendo: nós não vai atrás. E Deus está dizendo: vai atrás, prega mais um pouquinho, faz mais um pouquinho, porque eu sou contigo. E quando Paulo e Silas atravessam a Macedônia, ele olha para Silas e diz: Silas, eis que Jesus me confirmou o nosso ministério. Estamos felizes. Agora nós estamos prontos. Agora sim, nós podemos passar o que for, mas nós passamos com Jesus. Nós passamos com o Mestre. Se ele passou, nós vamos passar também. Se ele foi marcado, nós vamos ser marcados também. E agora eles vão. E ele chega diante de uma cidade. Nesta cidade, o texto diz que eles, eu vou correr aqui. O texto diz que tinha uma mulher por nome de Lídia. Lídia já tinha pregado o Evangelho. Lídia já tinha evangelizado ali naquele lugar. Porque como o homem é conhecido como homem de Deus, você pode, aonde você for, você é conhecido como homem de Deus. Eu faço uma conjectura aqui, eu vejo Lídia e dizer: olha, está vindo um homem de Deus aí. Está vindo um homem de Deus. Este homem, nós não podemos ficar nem um pouquinho desatentos. Nós temos que ficar focados na palavra que ele vai falar. Aleluia. E Lídia, a vendedora de púrpura, ela começa a falar isso. E de repente essa mulher está ali, e Paulo e Silas vem e entra naquela cidade. Ela recolheu Silas e Paulo, cuidou de Silas. Aleluia. E Paulo disse: Silas, nós temos que procurar um lugar para nós orar. Nós temos que ir atrás. E o texto diz que tinha um rio, um lago, e ele disse: ali tem cara de ser ótimo para orar, vamos lá. O texto diz que eles desciam lá para orar, e as mulheres ouviam Paulo falar. As mulheres se maravilhavam com a doutrina de Paulo e com o conhecimento de Paulo, pastor. E Paulo está lá ensinando para eles, pregando, orava. E quando foi um certo dia, naquela cidade tinha uma mulher que era possessa pelo espírito de adivinho. E pelo que eu conheço, o espírito de adivinho é demônio. Lembro, jovenzinho, minha família, tudo, a palavra, muitos aqui conhecem, muitos ateus, católicos, sem conhecimento. E o meu pai e minha mãe queria que alguém da família fosse médico. Médico é macumbeiro. E queria, era como um prêmio, como um troféu. E os mais pequenos iam crescendo daquele jeito. Já entrei, e sempre de macumba entrei. Porque um dia a minha irmã que faleceu foi possessa pelo demônio.
e na linguagem dele levou para o centro de macumba para o demônio expulsar outro demônio. Não existe isso. Demônio é expulso pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus, e esse sangue está em você, esse sangue está em você. Meu pai se alegrava, minha mãe se alegrava. Um dos nossos filhos vai ser médio e nós vamos ganhar dinheiro, porque naquele tempo o fazendeiro procurava macumbeiro, os doutores procuravam macumbeiro. Centro de macumba, pastor, era cheio de carro, só de nego rico. E meu pai e minha mãe cresceu hoje e disse: mas vai ter um filho que vai ser médio aqui, vai gerar muito dinheiro para nós, vai gerar muito dinheiro. Sendo enganado por Satanás. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai abrir os olhos de muito aqui. Oh glória, aleluia. Quem controla a tua vida é Ele. Foi louvado um hino aqui dizendo: vai lá em casa, mestre, vai lá em casa, Jesus. E eu me alegrei com esse hino. Meu Deus do céu, nós temos que pedir. E aquela jovem estava possessa, dizendo, quando Paulo e Silas vai subindo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, aquela jovem já tinha observado eles, e ela olha, eu vou fazer vergonha, eu vou mostrar para eles quem eles é, vou mostrar o povo. Sim, começou até a falar quem eles eram, pelo que ela falou foi bom. Ela começou a gritar e disse: olha, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo, e estão pregando a palavra da salvação a vocês. E isso se repetia. Cada dia Paulo se indignou e olhou para ela e disse: olha, em nome de Jesus Cristo, saia dela agora. E aquele demônio saiu, e aquela jovem foi liberta, conheceu a vida a primeira vez, porque era escravo. Por trás dela, presbítero Edivaldo, tinha pessoas lucrando, pegando dinheiro com aquela jovem. E quando os donos daquela jovem veem, eles se assustam e dizem assim: cadê o dinheiro? Ela diz: eu não tenho. Cadê você? Não tenho. Vem os homens aqui pela uma palavra: eu não sei fazer nada. Não sabe mesmo não. Quando Jesus, aonde Jesus passa, demônio tem que cair por terra. Aonde Jesus passa, a libertação tem que chegar. Aonde Jesus passa, a algema tem que cair por terra. Porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. A jovem está livre. A menina foi liberta, para a alegria de Paulo e Silas, porque o Espírito Santo era com ele. E os homens irados, os homens demoniados, pegam no braço de Silas e de Paulo, mas o leva diante de uma praça pública e manda chamar os soldados. Ele está sofrendo. Paulo e Silas vai sofrer naquele lugar. Os soldados ali estão para maltratar ele. Os magistrados estão ali. E o magistrado agora chama o povo a atenção e procura o que aconteceu. E eles começam a realizar o que é: olha, esses homens aqui estão perturbando a nossa cidade. Eles são judeus e ele perturba a nossa cidade.
Eles estão anunciando um evangelho, mas não aceitam isso aqui. E a palavra diz que os magistrados agora dão ordem para tirar as roupas de Paulo e de Silas. E quando tira, eles começam a bater. E quando começa a bater, um olha para o outro e só vê dor, só vê tristeza naquele momento. Mas no fundo ele se alegrava, porque ele estava apanhando para uma boa causa. Ele estava apanhando por causa de Jesus. Como Jesus apanhou por nós, ele agora está apanhando por causa de Jesus. Como Jesus teve marca por nós, ele agora vai ter marca por Jesus. Bateram nele, espancaram ele, e diz agora: pega esses homens e leva para o cárcere, prende ele, coloca reforço neles, não deixa ele sair por nada, e leva Paulo e Silas. Algemaram eles, bateram no tronco e levaram e colocaram eles na prisão, e está Paulo e Silas presos. E de repente um crente, de repente um levita, de repente um homem que orava, sentiu um desejo maior do que a dor que ele estava sentindo. E ele disse: Silas, olha para mim, meu filho, vamos orar. Você quer orar comigo, Silas? Eu estou vendo, está todo marcado, mas eu não estou nem sentindo dor, Silas. A minha vontade agora é de adorar, a minha vontade agora é de orar, a minha vontade agora é de buscar o mestre. Deixa eu chamar a sua atenção. Você já imaginou você preso numa cela escura? Eu sei o que é isso, porque eu já estive preso. Você está ali com pessoas que você não conhece, mas Paulo e Silas estavam presos numa cela porque eles estavam importantes para os soldados. E quando ele começou a orar, e quando ele começou a cantar, na cela, quando nós estamos presos, quando nós queremos se comunicar com alguma pessoa, aqui está um policial, um ex-policial, policial aposentado, nós comunicamos com isso aqui, ó, batendo na parede. Sabe por quê? É porque aquela espessura daquela parede é muito grossa, é ou não é? Batendo forte, mas não foi a mão que bateu naquela parede. Quando Silas e Paulo começaram a louvar, a voz de Silas e Paulo entrava sobre a parede e ia lá nos ouvidos dos presos que o ouvia e se maravilhava. Eu imaginei: que voz é essa? Mas que voz linda é essa? Essa voz não é de homem que está preso, que está triste, que está todo derrotado, não. Essa voz é delicada. E de repente ele começa a apertar mais o louvor, e Deus começa a ouvir. Eita glória! Deus decide ali mandar um terremoto ali naquele lugar. A coluna começou a balançar, a coluna tremeu. A coluna tremeu por causa de Paulo e Silas. Tem momentos na nossa vida que Deus faz tremer algo para que nós venhamos entender que Deus está conosco. A coluna tremeu, e Paulo e Silas olham um para o outro e diz: Deus está aqui, Jesus está aqui, oh glória, aleluia. Eles começaram a se alegrar. Quando de repente as colunas começam a balançar, quem tinha as algemas caiu por terra, quem tinha cadeia caiu por terra, as portas se abriram, o carcereiro está dormindo, não ouviu, e de repente os presos não saem, porque eu imagino
O carcereiro acorda e ele olha e vê algo diferente. Ele diz: o que está acontecendo? Porque quem acorda assustado, a gente faz coisa difícil. Teve uma vez que eu assustado, eu dormi na colhedora, eu quase caio de lá de cima assustado. Então a gente tem isso, acorda assustado. O carcereiro olha e diz assim, olhou para as portas e veio tudo ali, disse: cadê os presos? Foram tudo embora. Meu Deus, eles agora vão acabar comigo. Eles agora vão acabar comigo. E ele pegou a espada, tira a bainha, e ele disse: eu não vou deixar eles virem até ali, eu vou me matar. E ele, quando ele levanta a espada para se matar, Paulo grita: homem, não faças isso, não tira a tua vida. Nós estamos todos aqui, nós estamos todos aqui, aleluia. Não se preocupe, oh glória a Deus. E aquele carcereiro, ele viu Deus, ele viu Jesus em Paulo, e ele se maravilhou. E de repente ele chega e traz todos para fora, e ele chega diante de Paulo e Silas e diz: homem, o que eu posso para ser salvo? O que eu posso para chegar a esta salvação? Paulo olha e diz: filho, creia no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo, tu e tua casa será salvo. Eu fui salvo, você é salvo por Jesus. E nesta noite você está aqui porque um dia Jesus te resgatou. Fique de pé, igreja, fique de pé, oh glória, fique de pé. Paulo se alegra, cantora Ângela, coloca um louvor aí para nós. Paulo se alegra tanto, e Lídia olha para ele e disse: homem, vamos lá em casa, tu está tão ferido, tu está tão machucado, eu quero cuidar de você. Vamos lá, Silas, vamos colocar remédio nessas feridas. E ela pega e vai cuidar de Paulo e Silas. E naquele lugar Paulo se alegrou e foi batizado. E foi batizado naquele dia. E foi batizado naquele dia toda aquela casa. Aonde Jesus passa, a coisa tem que acontecer. Aonde Jesus passa, tem que ter mudança. Um dia eu não acreditava nesse Jesus. Eu não acreditava. Eu conheci o Deus dos meus pais. Eu achava bom. Quando chegava sexta-feira da paixão, que tinha um ritual que não podia tomar banho, eu gostava quando era menino, gostava. E agora eu vou tomar banho. Eu não vou tomar banho. Deus dos meus pais. Não podia comer carne, não podia comer nada, mas eu achava bom naquele lugar. Hoje, depois que eu fui transformado, eu vi que tudo é coisa vã, tudo é coisa que não é verdade. Sabe por quê? É porque cada um de nós foi transformado. Aleluia, cantora Ângela, pode cantar, aleluia. Eita, glória a Deus. Os irmãos, se quiser, vem aqui à frente, vamos estar orando. Você não vem aqui por acaso, irmão. Cada vez que você vem num culto como esse e recebe oração em posição de mão, você sai abençoado daqui. Venha à frente. Maravilha. Amado, você que vem essa noite receber o coração, vem para cá. Vem para cá, queridos, que oração. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Amado, enquanto a cantora organiza o Rebeca, amado, vem para cá. Aleluia, vamos estar orando por você. Jesus vai te dar
concedendo a tua bênção. Não é só cura, talvez é outro problema lá, não importa. Deus está aqui e quer te dar a vitória. Talvez você ache que é coisa muito absurda, muito difícil, mas Jesus está aqui para dar a vitória. Os obreiros já ungiram, as suas mãos estão ungindo com azeite ali, e vamos pôr as mãos sobre vocês. Eu convido os irmãos que queiram nessa noite receber oração, vem para cá, amados irmãos. Os homens de Deus vão estar orando, cantor anjo vai estar adorando, aleluia, maravilha, Jesus, aleluia, oh, aleluia, bendito é o nome de Jesus Nazaré, oh glória. Eu estou esperando meus irmãos, aleluia, oh glória, cantora louva. We